Olá pessoal, um salve aí para todos os nossos alunos da Sociologia, em especial do primeiro ano. Vamos começar o nosso conteúdo do segundo período, né? Avançar no nosso capítulo da unidade um, que é referente aqui, ó, capítulo 2, a Sociologia e a relação entre indivíduo e sociedade, né? Dando continuidade aos nossas discussões sociológicas que nós começamos na nossa sala de aula, damos continuidade aqui no ensino à distância e agora nós vamos aqui, né? Lembrando que esse slide aqui é do próprio livro de vocês, tá? Vocês têm acesso na casa de vocês e muito do que nós falamos, né? Sobre a origem, o surgimento da sociologia, os três autores clássicos básicos da sociologia, nós iremos dar continuidade. Precisaremos daquelas reflexões para compreender esse capítulo, certo? Falar das orientações iniciais, né, desse início nosso do segundo período, do segundo capítulo, vamos aqui ao que é mais importante neste conteúdo. O conteúdo fala sobre, vou direto ao ponto, a ideia central do capítulo é como a sociologia compreende a relação indivíduo e sociedade. Para ela, temos duas grandes áreas, dois viés, o indivíduo, as pessoas, e a sociedade, onde as pessoas que têm papéis sociais, funções sociais, vivem, moram, são inseridos. Então, ela compreende e conceitua o que é sociedade, a sociologia compreende e conceitua o que é um indivíduo, né? E ela tenta compreender, entender como é que se dá essa relação, né? Se a relação ela é harmônica, conflituosa, quem determina quem, se o indivíduo determina a sociedade o indivíduo. Vamos ao slide para compreender melhor. Ação individual e estrutura social. Ação individual de indivíduo e estrutura social da sociedade, né? O que é a estrutura social? Um conjunto de regras que nos regem independentemente da consciência que temos delas, né? São os princípios segundo os quais não pensamos ao agir e falar, mas nem sem os quais o estabelecimento das relações sociais não nos comunicamos, né? Então as regras, as normas, os regimentos, as condutas, né? De como as pessoas agirem, né? Como as pessoas devem se comportar, que tipo de vestimenta devem ir para determinados lugares. Tudo isso faz parte de uma estrutura social, de como comer, como sentar à mesa, quais profissões seguir, mais ideais, né? Tudo faz parte de uma estrutura social. O conceito de estrutura foi desenvolvido a partir da análise da influência da organização social sobre as maneiras de agir e pensar individuais e das diferentes formas de coerção que regulam o comportamento humano. Ou seja, essas estruturas sociais, a sociedade, né, de acordo com o quê? De acordo com a organização social e cultural de cada país, de cada região. E elas regulam, tem o processo de coerção social, regulam o comportamento dos indivíduos, né? Então nós vemos aí uma linha de pensamento. A outra linha de pensamento que nós devemos conflitar, contrapor, né, encontrou a ação individual. O que é essa ação individual? A sua ação individual particular que cada pessoa tem e no sentido a ela atribuído pelo agente social, a única variável capaz de observada para a construção da ciência sociológica. Ou seja, o indivíduo ele é um agente social e a ele é atribuído todas as formas de compreensões e determinação na sociedade. Vamos pensar aqui. Poluição ambiental. O homem é o responsável, é o corresponsável. Ele é o agente social, o agente ambiental que polui os rios, né, o lençol freático, o solo, o ar. Então, a ação individual desse indivíduo é responsável nesse aspecto, aí nessa compreensão, nessa lógica, para alguns, tá? Para alguns, né?
Então, a sociologia contemporânea, atualmente, ela preocupa-se em analisar a influência recíproca entre sociedade e indivíduo. Então, bote na cabeça, o indivíduo, ele é um agente de ação social. Nós, você, eu, somos agentes que podem determinar, modificar e ter a primazia sobre a sociedade. Né? Por outro lado, no outro lado, nós temos a sociedade, que é o quê? É uma estrutura social, de coesão social, que também pode determinar, modificar e ter a primazia sobre os indivíduos. Ou seja, nesse aspecto, nessa teoria de alguns teóricos, os indivíduos não têm vontade própria. Eles agem sendo regulados, sendo conduzidos, modificados, embora que inconscientemente, sem eles saberem, né? A primeira teoria fala do quê? Do contrário. Os indivíduos não agem sendo regulados, sendo manipulados pela sociedade, pelas regras, pelas leis. E aí, o que vocês acham? Qual é que tem mais coerência? Qual é que é o certo? Né? Nós vamos ver, procurem refletir aí, nós vamos passar aqui um pouquinho para a gente compreender melhor. Diante dessas questões, dessas dificuldades, né, de saber quem que determina quem, surgiram os principais conceitos sociológicos daqueles nossos três grandes autores para compreender, né? Émile Durkheim, ele escreveu algumas teorias que justificariam a sociedade determinando os indivíduos. Como assim? Para ele, a sociedade é que determina os indivíduos, a sociedade que tem a primazia sobre o indivíduo. Os indivíduos não têm vontade particular de nada, eles pensam que têm, né? Como é o caso do fato social, que é um conjunto de normas e regras coletivas que orientam a condição-ação individual, né? Como é o caso da solidariedade social, são laços que unem os indivíduos à coletividade, né? Para Émile Durkheim, se ele fosse vivo e fosse ver agora esse processo de campanhas, né, de arrecadação de donativos para doar diante da pandemia, ele ia dizer que isso ali não tem nada a ver com os indivíduos quererem fazer por conta própria e que eles tenham total controle. Não. Para eles, a sociedade está conduzindo, regulando que os indivíduos tenham essa atitude, né? É a sociedade que está conduzindo o indivíduo a ter essa atitude solidária, não é particular do indivíduo, tá? Até porque se não fizesse, né, iria compreender que a sociedade iria entrar em colapso, como nós já estamos de fato, né? Tem dois tipos até de solidariedade que ele depois pode se aprofundar aí no slide. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, né? E, por fim, a anomia. Então, para Émile Durkheim, né, existem aí essas três teorias e é importante muito que você saiba que ele se filia na defesa que a sociedade determina os indivíduos. Já Max Weber, ele compreende, de acordo com as suas teorias, né, de ação social e tipo ideal, que os indivíduos que determinarão a sociedade, que regulam a sociedade. O indivíduo é que é um agente que, com as suas próprias escolhas, ele determina e modifica o meio que ele vive, né? E aí, como é o caso aí, a unidade ação social, que é a unidade mínima de análise da sociedade, pode ser classificada a partir de 4 tipos ideais: a tradicional, a afetiva, a racional e a racional orientada a fins. Eu vou pegar aqui a afetiva do Max Weber para vocês compreenderem, determinada por afetos ou estados emocionais, a afetiva. Então nós iremos nos aproximar aí do Dia das Mães, né? Como vocês assistiram, já até passou o Dia das Mães. E aqui as relações individuais, né, afetivas, é que determinarão como que esse filho irá agir e conduzir o seu amor puro com a sua mãe e vice-versa. Né? Então, para ele, Max Weber, a ação social, os tipos ideais estão filiados, os indivíduos determinando a sociedade. Por fim, Karl Marx, né, ele compreende que a ação é recíproca, que tanto a sociedade determina e modifica o meio, como o meio determina e modifica a sociedade. Né? E as suas teorias mais importantes aqui, que a gente pode confirmar isso, a teoria da classe social, o que é classe social, que foi ele que inventou esse termo, né? E a luta de classe, que é um conflito fundamental que move a história da humanidade. Então,
aquelas classes mais favorecidas e menos favorecidas, a classe alta, a classe média, a classe baixa, que tanta gente conhece, que a gente fala nas esquinas da nossa casa, né? Para ele, tudo é movido reciprocamente. Então, quando você escolhe, né, vai comprar uma casa, tanto é a vontade particular de como é que você quer a casa, de quantos quartos, qual o tamanho, onde que você quer morar, mas também se leva em consideração o que a sociedade irá lhe conduzir, né? Que determinado bairro é melhor, é maior, que a casa é mais arborizada, que tem que ter verde por causa do meio ambiente, né? Que é melhor para as crianças brincar, enfim, que é mais seguro. Então a sociedade também irá lhe determinar e contribuir nessa escolha de onde morar, pegando esse exemplo aí bem genuíno, tá? Por fim, no slide nós temos outras teorias, perspectivas sociológicas contemporâneas atuais, do Norbert Elias, do Anthony Giddens e outros dois, mas é só mesmo para título de informação, não iremos nos aprofundar. O mais importante mesmo desse capítulo é você compreender como que os nossos três autores clássicos compreendem essa relação indivíduo-sociedade que a sociologia lembra que nós temos que ter. Logo após, nós temos aqui, ó, a nossa primeira questão, parando um pouquinho para vocês verem, só uma orientação. Essa questão, o formato dela é um pouco diferente, né? Primeira questão tem 1, 2, 4, 8 e 16. Você marca qual é o correto e depois apenas soma. Por exemplo, se for correto 2 e o 8, 2 mais 8 dá 10. Você bota no somatório lá embaixo, a somatória, tá bom? A segunda questão aqui, direitinho, né? Ó, seres humanos são formados socialmente com um texto, a letra de uma música relacionada ao assunto. E, por fim, a terceira e a quarta questão. Tá certo? Vejam direitinho aí. Nosso tempo já está um pouco extrapolando, mais de 10 minutos. Leiam. Havia esquecido. Quando a gente fala de relação indivíduo e sociedade, a gente está falando de socialização. Depois eu vou passar um texto para vocês para me aprofundar melhor sobre socialização primária e socialização secundária. Muito importante em tempos de isolamento social, que é complemento desse assunto, mas já está aí umas questões para vocês refletirem, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo encontro.